Voltamos com tudo. Vamos falar agora sobre conjuntos numéricos, parte 3 da nossa aula de conjuntos, beleza? Vamos definir os principais conjuntos numéricos aí. Beleza? Vamos que vamos? Para começar, conjunto dos números naturais. Ele é representado pela letra N, assim, ó, com esse risquinho. Beleza? Não, peraí, não ficou bom não. Ó, números naturais. Não tá bom, deixa eu botar aqui, preto. Beleza? Conjunto dos números naturais. Conjunto dos naturais, você já conhece, é aquele que você aprende lá na titia Teteca. 0, 1, 2, 3, e assim sucessivamente. Ele não abrange números negativos. Quando a gente for incluir os números negativos, aí a gente está falando do conjunto dos números inteiros. Preste atenção. São representados pela letra Z, com aquele risquinho dobrado ali. Ó. O Z vai lá do menos infinito, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, e assim sucessivamente. Beleza? Nada de parte decimal, nem nos naturais e nem nos inteiros. Tranquilo até aí? Belezinha? Preste atenção, número 3. A gente vai falar do conjunto dos números racionais. Cuidado que não é a letra R. Letra R são os números reais. Os racionais são a letra Q. Preste atenção, vamos representar ele por compreensão para a gente conseguir definir quem é esse cara. O Q ele é igual ao conjunto dos números x, tal que o x ele é igual a um P dividido por um Qzinho, tá? Um Pzinho dividido por um Qzinho. O P ao circunflexo e o Q pertencem aos inteiros. Beleza? E o Q é diferente de zero. Vou te explicar. Ó, vamos lá. Explicando o conjunto dos racionais aqui para você. Muito importante. Por compreensão, vamos ler. Ó. Ele vai ser todo elemento Q, que é o que, todo elemento X, que é o quê? P sobre Q. Aí ele especifica para você o P sobre Q, porque não é qualquer P sobre Q. Ele fala, o P e o Q tem que ser números inteiros. E o Q tem que ser diferente de zero. Claro, né? Senão o denominador é zero. Ele está falando para você o seguinte, ó, o Q, os elementos de Q, cara, são os elementos que podem ser escritos como frações. É só isso que ele falou para você. Ali vão entrar as dízimas periódicas, as frações positivas, as negativas, mas ele tem que ser escrito como uma dízima periódica. Beleza? Tranquilo? Pode ser uma dízima periódica com uma parte não periódica, que vem antes do período, que a gente estudou isso lá em aritmética, tá? Ou pode ser uma dízima periódica sem essa parte não periódica. Então, por exemplo, dentro do Q vai estar um inteiro, um número inteiro? Vai. Por quê? Um número inteiro, por exemplo, menos 3, não é o menos 3 dividido por 1? É. Então, esse cara aqui, ó, ele pertence ao Q. Pode o zero? Pode, porque ele é zero sobre qualquer coisa, mas não pode ser o zero no denominador, né? Zero sobre zero não existe. Pode ser o 1. Opa. Pode ser o 2 elevado a 390. 2 elevado a 390 também pertence aos racionais, porque ele pode ser escrito como 2 elevado a 390, um número inteiro, o nosso P, dividido por 1, que é outro número inteiro. Agora, as dízimas não periódicas, por exemplo, π não pertence ao racional. Ele não pode ser escrito como uma fração, ele não pertence ao racional. Raiz de 2 também não pode pertencer aos racionais. Beleza? Beleza até aí? Tranquilo? Vamos seguindo. Depois dos racionais, adivinha quem? Irracionais.
Opa. Aí, ó. Os irracionais. Aqui estão as dízimas não periódicas. Aqui está uma porrada de gente. Beleza? Preste atenção aqui. Mas toma muito cuidado. Vou te mostrar uma coisa. Os irracionais são exclusivamente irracionais. Não podem ser escritos como uma fração. Isso significa que aqueles que podem ser escritos como frações, racionais, inteiros e naturais, não fazem parte dos irracionais. Depois eu vou montar um diagramazinho para você e você vai entender. Aqui está, ó, o i, ele é igual ao x, tá o quê? O x, agora ele é diferente de um p sobre q, com p e q pertencendo aos inteiros, e q diferente de zero. Praticamente a mesma definição, só que agora a gente pegou os caras que não são iguais a essas frações. Então aqui entra o π, como eu disse, entra o 4,319, não tem nada definido, entra o raiz de 2. Todos esses caras aqui agora pertencem aos irracionais. Tranquilo? Beleza? Conjunto dos reais. O conjunto dos reais ele abrange racionais e irracionais. Essa é a definição dos reais. Então, o conjunto dos reais ele é igual aos elementos x, tal que o x pertence aos racionais, que é isso aqui? Ou o x pertence aos irracionais. Aí vai juntar racionais e irracionais, vai dar os reais, que são todos entre aspas. Por que todos entre aspas? Porque existem os números complexos. Isso aqui é matéria do ensino médio, a gente não vai entrar muito no detalhe, tá? Mas são números que vão envolver raízes quadradas negativas. Não vou nem especificar para você. Não se preocupa com isso agora. Tranquilo? Olha o diagramazinho que eu vou montar aqui agora para você. Olha que beleza. Presta muita atenção. Eu tenho aqui o conjunto dos naturais. Show de bola? Está aqui o conjunto dos naturais. Maior do que o conjunto dos naturais e que contém o conjunto dos naturais, está aqui o conjunto dos inteiros. É o nosso Z. Ele tem os naturais, mas também tem aqueles números negativos. Presta muita atenção. Depois dos inteiros, eu tenho quem? Os números racionais. Está aqui. Não precisa ser inteiro. Agora ele pode ter uma parte decimal, desde que ele se transforme em uma fração. Tem que ser uma fração completa, uma fração dízima periódica, não pode ser dízima não periódica. E os irracionais vão entrar onde? Ué, os irracionais estão aqui, ó. Eles são uma bolinha separada. Opa! Uma bolinha separada. Certo? Ele não pode ter dentro dele nem os naturais, nem os inteiros e nem os racionais. Show de bola? E maior do que todos esses, a gente tem aqui o conjunto dos reais. Beleza? Dá para ver o R aí? Dá. Tá aí os reais. Deixa eu mudar a cor do R só. Esse aqui é o conjunto dos reais. Os complexos pegariam todos esses, mas a gente não vai falar aqui de complexos com muita profundidade, só superficialmente. Show de bola? Para matemática básica, esses são os grupos que a gente tem que tratar. Presta muita atenção, presta muita atenção. Algumas observações importantes. Vamos lá. O conjunto dos naturais e dos inteiros é infinito e numerável. Eu vou te explicar o que significa isso. Infinito e
enumerável. Botei só numerável, enumerável. Isso significa que você consegue saber quem é o sucessor e quem é o antecessor. Quem é o sucessor? Quem é o cara que vem depois do 39? Ó, mestre, o 40. Quem vem antes dele? O 38. Beleza. E quem vem? Quem é menor aí, né? Quem é antecessor? Quem vem antes do menos 7? Pô, mestre, é o menos 8. E depois? O menos 6. No conjunto dos naturais e no conjunto dos inteiros, isso é possível de se descobrir, porque eles são infinitos e enumeráveis. Beleza? Tranquilo? Os outros conjuntos são infinitos e não enumeráveis. Por quê? Preste atenção. Vamos pensar num número decimal. 1,1. Quem vem depois dele? Se você falar 1,2, eu vou te dar uma porrada. Na cara. Por que não seria o 1,11? Já que esse aqui corresponde a 1,20. Esse é menor do que aquele ali, não é? Ah, mestre, então é 1,1. Eu vou te dar uma porrada. Por que não seria, então, 1,101? Ele é menor do que esse aqui ainda. Mestre, então é esse? Porrada. Porrada na cara. Ele é não enumerável. Você não consegue saber quem é o cara que vem. Porque você consegue aumentar o grau de detalhamento. Você consegue, ao invés de aumentar essa casa decimal aqui, você colocar uma casa decimal 0 e uma aqui. Então te fudeu, porque você pode colocar 0, 0, 0 e um outro 1, infinitos zeros e um outro 1. Ele é não enumerável. Não tem como, dentro dos conjuntos, dos racionais, dos irracionais e dos reais, sem pensar ali nos inteiros naturais, descobrir quem é o sucessor e quem é o antecessor. Beleza? Essa é uma observação importantíssima. Importantíssima. Segunda observação é sobre exclusão do zero de um conjunto. Como que a gente faz a exclusão do zero em um conjunto? Preste atenção aqui. A gente usa o asterisco. Então, por exemplo, se eu tinha que os naturais é o conjunto que vai abarcar o 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente, quando eu tiver aqui, ó, os naturais com asterisco, o que eu vou fazer? Eu não incluo o zero. E qual é o nome desse conjunto aqui agora? Naturais não nulos, porque ele não inclui o elemento nulo. Vou colocar para você. Naturais não nulo. Entendeu? Isso você vai poder aplicar nos inteiros, nos reais, nos racionais. Botou o asterisco, animal, quando botar o asterisco você está tirando do zero e não importa nada mais. Tranquilo? Outra observação é a exclusão de positivos e a exclusão de negativos, por exemplo. Se eu tenho aqui que os inteiros são, vai lá, do menos infinito, eu chego aqui, ó, menos 1, 0, 1, 2. E eu quero excluir os positivos. Melhor, vamos começar pelos negativos. E eu quero excluir os negativos, eu faço ele assim, ó. Excluir os negativos. Eu tenho o quê? Agora, só os... Se você falar positivos, eu te dou uma porrada. Porque o zero não é positivo. E nem negativo. Se eu tenho isso aqui, ó, se eu excluir os negativos, quando eu coloco mais, eu excluo os negativos. Esse aqui não são os inteiros positivos, são os inteiros não nulos. Desculpa, inteiros não negativos. Não são os positivos. Isso não é errata não, hein? Já falei aqui. Inteiros não negativos.
Por que não negativos? Tem tudo ali, menos os negativos, mas o zero está incluído. Então, eles não são os positivos, é diferente. Se eu fizer o z com o maisinho e o asterisco, aí sim. Você tem os inteiros o quê? Positivos. Você tirou todos os negativos e também tirou o zero. Deu para você entender? Se eu deixei o sinal de mais, é porque eu estou mantendo os positivos, tá? Se eu coloco o asterisco, eu estou tirando o zero. Esse aqui é o conjunto 2 inteiros positivos. Tranquilo? O Z com sinal de mais e asterisco são os inteiros positivos. Se eu tiver o Z com sinalzinho de menos ali embaixo, ele é o quê? Inteiros não positivos. Inteiros não positivos. Beleza? Se eu coloco um asterisco e o sinal de menos, eu tenho os inteiros não positivos. Vão ser só aqueles negativos. O zero também vai sair. Fechou? Beleza? Encerramos assim a parte 2 da nossa aula. E eu quero que você coloque aí, ó. Essa hashtag aqui é a seguinte, ó, nivela e tem outra. Eu vou te dar uma porrada. Beleza? Tamo junto e até daqui a pouco. Essa daqui é a parte 2 da nossa aula, correto? Parte 3 da nossa aula. Encerramos a parte 3 da nossa aula. Combinado? Até a parte 4.